possa nos abençoar nesta quarta-feira, 9 de maio de 2007. Vamos lá, gente. Então, magnetismo animal. Estourou o assunto antes da gente entrar em glândula pineal? Antônio, estourou o assunto? Eu, pelo menos, que eu não cheguei a... perdi a reunião anterior. Certo. Então, por isso que eu estou me falando assim, mas tá voando, falou, né? Você falou alguma coisa assim? Então, vamos lá. Nós temos a glândula pineal. Hein? Não tem mais, verdade. Eu não sei como é que eu vou te perguntar. Ué, então, gente, antes da glândula pineal, nós vamos ver, primeiramente, o magnetismo mineral. Como é que acontece o magnetismo mineral? Como é que acontece a construção de uma montanha de ferro? Hoje, na Terra, em especial em Minas Gerais, não existem mais montanhas de ferro, porque eles já tiraram a cabeça da montanha. Agora tem, da superfície para dentro da Terra, tem ferro. Como é que acontece a união do ferro? Cada átomo de ferro vai se aproximando um do outro pela atração. Só que essa atração ela é uma atração repulsiva. E nessa repulsão, os núcleos de cada átomo vão se agrupando e os princípios inteligentes girando em torno, até formar uma montanha. É inimaginável a quantidade de átomos numa montanha de ferro, tá? Eu acho que não tem zeros bastante para colocar a quantidade de átomos, não é? Que contém uma montanha de ferro. Muito bem. Agora, se nós retirássemos esses princípios inteligentes que giram em torno do lado de fora da montanha, se nós os retirássemos, essa montanha viraria pó. Então, magnetismo animal. Mas antes do magnetismo animal, nós temos que ir ao magnetismo mineral, porque o magnetismo animal é filho do magnetismo mineral. Então nós temos que examinar o pai para depois a gente entrar no filho novamente. Tá certo? Então, uma mina de ferro ou uma montanha de ferro nada mais é do que um aglomerado de princípios inteligentes que aprisionam a chamada matéria. Certo? Então, o planeta Terra existe porque em volta do planeta Terra nós temos princípios inteligentes girando em volta do planeta Terra. É por isso que o planeta Terra, visto de fora, a gente vê o planeta Terra pulsando, não é? Pulsando. O planeta, a massa, a matéria bruta, ela não pulsa, mas os princípios inteligentes girando em torno faz com que a aura do planeta Terra abre e fecha, abre e fecha. Abre quando em frente à estrela solar e fecha quando de costas para a estrela solar. Vê se está dando. Hein? Tá? De frente é dilatação e de costas é contração. Certo? Então, nesse magnetismo mineral, nós temos como elemento químico preponderante o chamado Fe3O4. Esse Fe3O4 corresponde à denominação de tetróxido de triferro. Agora, o oxigênio, o termo é transformado em óxido de oxidação. Por quê? Porque aí nós já temos o ferro, 3 átomos de ferro para 4 átomos de oxigênio que oxigenaram o ferro. De acordo? Ao oxigenar o ferro, esse ferro se transforma em elemento usável no reino seguinte, que é o reino vegetal. Então, tetróxido de triferro é a mesma coisa que o ferro em decomposição ou cadaverização do ferro. A cadaverização do ferro propicia o nascimento do reino vegetal.
Sem o reino vegetal, nada mais existiria. Entendeu? Então a ferrugem que dá origem ao vegetal. A ferrugem é que dá origem à vida primeiro. Porque antes do vegetal nós tivemos o chamado leptótricos, onde o leptótricos é um animal aprisionado num casulo ferrífero. Professor, de acordo? Aí seria através da erosão mecânica e química, né? No caso aí. No caso da erosão, meu amigo, ela acontece a partir da terra ou dos elementos químicos já mortos. Aí é que acontece a erosão. A decomposição, então, da rocha... A decomposição da rocha já é a morte dela. Aí dá a origem ao solo, né? Exato. Essa erosão é porque foram afastados princípios inteligentes. Exato. De acordo? E aí vem a vida... Se a gente olhar bem essas erosões aí nesses sertões bravos aí, onde abrem brechas ali, é porque lentamente vai ocasionando a morte do chamado humus. Esse humus é que mantém uma determinada quantidade de terra unida, certo? Enquanto tivermos raízes do reino vegetal, mantém a coesão. Mas se o humus for morto pela ausência de umidade, aí vai faltar hidrogênio, pela ausência de umidade, esse humus morre. Porque humus são vírus e bactérias que vivem dentro do cemitério da terra morta, certo? Nós temos, por exemplo, um corpo humano que morre. No primeiro ciclo da morte do corpo humano, ele é comível de fora para dentro, através da morte primeiro do chamado arsênico, porque o arsênico é que mantém a coesão molecular da chamada derme. Então morre primeiro a derme, para depois atingir a epiderme, para depois continuar minguando. Agora minguar até um determinado ponto. Quando chega naquele determinado ponto, há a inversão de valores, onde nessa inversão de valores, os vermes que comeram as células começam a se comer entre eles, até zerar. Deu aí? Deu. Há uma transmutação, não é? Na ferrugem há uma Agora, transmutação. na erosão, não há necessariamente essa transmutação. Pode ser apenas um desprendimento, não é? Isso mesmo, perfeito. Uma erosão, por exemplo, vamos dizer, o sol provoca erosão, né? Torra as rochas, né? E o vento, ou a erosão na terra, a erosão simplesmente desliga, né? A erosão, Chaves, a erosão principal, ela acontece quando há o esvaziamento dos rios subterrâneos. Então aquela terra, às vezes, 1 quilômetro, onde o rio subterrâneo passa, às vezes passa 1 quilômetro abaixo. Aquela terra, pela ausência do rio, não manda oxigênio para os vírus e bactérias que estão nesse 1 quilômetro. Então vai começando a secar aquela terra e esses vírus e bactérias vão morrendo. Com a morte desses vírus e bactérias, porque eles é que promovem a união, pelo excremento que eles excrementam, promove aquela lama, aquele lodo, e aquele lodo é que mantém aquela terra com um vão razoável, vamos dizer um vão de 100 metros, por exemplo, não é? 100, 200 metros, aquele vão ali, ele fica livre. Então ele chupa, pela gravidade ele chupa o fundo dele, porque não tem água passando ali. De acordo? A água pode passar ali numa altura, digamos, hipotética, de 20 metros. Sobram 80 metros. Os 80 metros que sobram promovem a evaporação da água. E ela vai se acumulando no teto daquele vão. Então vem nova água
Porque como é que vem nova água para os chamados rios subterrâneos? Por causa dos 23 graus de inclinação. Porque não é a água que se move, é o planeta Terra que se move. A água não sai do lugar. Então 23 graus, o planeta Terra desse dá um giro desse em 24 horas, o que vai acontecer? Na lambada ele capta água dos rios subterrâneos próximos aos oceanos ou dentro dos oceanos e leva ela para dentro, para aquele vão livre. Aí vem a evaporação, porque não tem oxigênio lá direito, então a evaporação é uma evaporação até absurda, não é? Então o que acontece? Agora evapora, impregna-se nas paredes do teto do rio subterrâneo, do vão lá. Então os micróbios, vírus e bactérias vão se alimentando e formando verdadeiros animais. Uma minhoca só tem vida se tiver humus. Se não tiver humus, ela não tem vida. Quer dizer, tem que haver vida, tem que haver vida, que seja evitada a erosão. Para que seja evitada a erosão. E daí que falam muito na chamada revitalização do Rio São Francisco. Exatamente. Que é isso que tem que ser feito. É isso. Cuidar dessa parte aí, né? Porque só sugar a água de cima, o que vai acontecer? Pela ausência de número suficiente de árvores para promoverem, porque o rio subterrâneo, ele evapora e vai para o teto dele. Agora, o rio na superfície, ele evapora e vai para as nuvens. Não é o rio que chupa a água de volta, são as árvores, porque as árvores é que, né? Então, o certo de uma nação que tem juízo é fabricar um carro, plantar uma árvore. Fabricar um carro, plantar uma árvore. E, se possível, que é facílimo, na construção de uma estrada, em cada 10 metros uma árvore, de um lado e do outro. Por quê? Porque a coisa pior que uma nação comete é criar uma estrada asfáltica. Porque a estrada asfáltica, ela faz com que não haja penetrabilidade do H2O. E não penetrando, porque acontece uma coisa interessante. Vírus e bactérias próximos ao rio subterrâneo, tendo vida, mandam vida para uma parte daquela medida de terra, manda para as raízes das árvores. As raízes das árvores é que sugam a água, o excesso de umidade das paredes do rio subterrâneo. Então é um ciclo, é uma necessidade em cascata. Então, se não houver isso, não é? Agora, transposição do Rio São Francisco. Isso já foi testado em outras nações e não deu certo. Por que nós vamos teimar? Entenderam bem? Por que nós vamos teimar? É bobagem. Então, o que promove a erosão é falta de nuvens em cima daquele espaço. Aí mata a superfície, depois vai penetrando até matar os vírus e bactérias, que são animálculos unicelulares, que dão vida àquele espaço. Certo? Mesmo na parte urbana, nas grandes cidades, o calçamento ideal, por exemplo, nas ruas, seria, por exemplo, ou deixar a terra como de terra, ou então com o granito, né? Como era antigamente. O asfalto, então, impede impede, e é danoso. A infiltração da água. É danoso. E tem vários jeitos aí. Por exemplo, a cada 50 metros, se tiver uma grade para receber a água fluvial, está resolvido o problema. Ou, ao invés de usar asfalto, usar paralelepípedo. Paralelepípedo é bom, que freia o ímpeto das criaturas em pisar no acelerador. Entenderam bem? Porque morre mais gente por desastre automobilístico do que por droga. Não é isso mesmo? Quer dizer, são dois crimes ambientais. Mata o ser humano e é proibido abortar. Quer dizer, é um contrassenso. É proibido abortar, mas pode ser morto, né, dentro de um carro. Porque usa-se carro como arma, não é? Usa esse carro tanto quanto arma, como arma, que eu prefiro não mexer com carro.
Para que eu vou me preocupar com essa loucura no trânsito? Certo? No meu tempo que eu dirigia já era uma loucura, agora é ao quadrado essa loucura. Então nós não vamos chegar em lugar nenhum. Entenderam bem, gente? Então nós temos um contrassenso existencial, onde nesse contrassenso existencial, lentamente também nós estamos matando o magnetismo mineral. De acordo? Certo? Que os princípios inteligentes girando em torno de um grão infinitesimal de ferro, não é? O que seria um grão infinitesimal? É tão pequeno que o melhor olho não vê. É tão pequeno que o microscópio, um microscópio eletrônico que aumenta 100 mil vezes não consegue ver. Mas está ali. De acordo? Certo? Contra o ferrugem? Não, ele iria assassinar mais depressa o planeta. É? Porque a ferrugem é necessária. Não, estou falando que... Porque a ferrugem é a oxidação. Uma grade de ferro, por exemplo, é um navio. Mas uma grade de ferro dura demais. Um casco de navio dura 200, 300 anos. Entendeu bem? Porque existem tintas adequadas que são resistentes. Tintas caríssimas. Entendeu bem? Sim, meu caro. Para que haja a ferrugem, tem que haver o oxigênio. O ar, é. Por isso é que a ferragem que está nas colunas, dentro do chão, elas não se enferrujam, né? Porque estão dentro do concreto e não há oxigênio. Não há oxigênio. Então elas se conservam para sempre. Elas se enferrujam, Chaves, tão lento que a gente pode dizer que é para sempre. Certo? Agora, nós ainda descobriremos jeito de manter esses tubulões de aço, né? Porque no caso é um ferro batido, não é? Que muda para aço, não é? Que tem quase que vida eterna. O próprio reino vegetal consegue sobreviver por longos séculos dentro da água salgada. Hoje não tem mais, que acabaram com essas árvores, mas havia espécies vegetais, troncos de 5 metros de raio, por exemplo, que eram suporte nos portos de um século atrás, onde os navios chegavam no tronco e pá, aquele impacto tremendo. O navio ia no impacto e voltava e o tronco ficava no lugar. Troncos com 200, 300 anos, que serviam de ancoradouro para os navios atracarem. Entenderam bem? Mas então, hoje não tem mais. Estão lá até hoje. Entenderam bem? Quer dizer, a parte de cima às vezes apodrece, mas a de baixo está aqui. A de baixo está aqui. Não é? E para apodrecer, meu caro, nós temos, por exemplo, no reino vegetal, nós temos chamado pinos. Esse elemento vegetal, ele tem mais carbono do que outra coisa. Então, o carbono são orifícios invisíveis que dão a passagem do H2O. E aí eles, com 1 ano no máximo, se ficar dentro d'água, apodrece, acabou. Entendeu bem? Mas da água salgada. Agora, não, essas outras árvores é porque são árvores sem carbono. Entendeu bem? São árvores compactas, não é? São tão compactas que a maioria dos princípios inteligentes gira em torno, em volta, por fora. Já por? Enquanto que no pinus eles circulam para dentro, para fora, para dentro, para fora. Tá dando bem aí? Tá? Hoje nós estamos com poucos companheiros, né? Então eu senti até que o amigo espiritual que me intui não está aqui. Então já viu como é que é, né? Então, gente, magnetismo mineral. Que atração é essa? O magnetismo mineral contido no planeta Terra é inferior ao magnetismo espiritual contido na estrela solar.
O entrechoque entre os dois é que produz a gravidade. Está dando aí? O entrechoque entre os dois. Agora, como é que acontece esse entrechoque? O magnetismo mineral do planeta Terra é a mesma coisa que um elétron circulando em torno de um núcleo atômico. Mesma coisa, só que em tamanho grande. Então, a estrela solar, que é 1.300.000 vezes maior do que o planeta Terra, faz com que o planeta Terra gire em torno da estrela solar como se o planeta Terra fosse um simples elétron. É por isso que falam que o planeta Terra é um grãozinho no espaço cósmico. De acordo? É um grãozinho em relação ao tudo. Certo? Deu aí? Então, se deu aí, nós vamos então entrar no magnetismo animal. Tá? O entrechoque que você falou aí é entre o magnetismo mineral e o celestial, vamos dizer assim. Cósmico. Sideral. Sideral, exatamente. Não é? Porque acontece uma coisa interessante. Se um pedaço de pedra voar na minha direção, vai doer. Agora, se o ar atmosférico girar em torno de todo o planeta Terra, o atrito vai fazer com que o doer seja anulado. Porque acontece uma coisa interessante na vida. Vocês veem, por exemplo, esses grandes corredores aí, né? Esses grandes lutadores sofrem um impacto tremendo aí, até sangra, e eles continuam correndo. Por quê? Porque a força do pensamento, que é o ar atmosférico celeste, que é a força do pensamento, né? É maior do que o atrito da lesão ocasionada. Tá dando aí? Tá? Deu aí, certo? Viu? Então, predomina na mente aquela força. Exatamente. E ela anula a outra, também na mente. Que reflete na mente. Mas é secundária. Ela sendo secundária fica para depois. Tanto que enquanto estiver com o corpo quente, ele não sente nada. Está sujeito até a cicatrizar o problema antes dele vir a sentir a coisa. Que a coisa mais grandiosa do mundo é a nossa máquina existencial. Não é? Por exemplo, vamos dizer que há um perigo num determinado órgão do nosso corpo. Todas as forças dos glóbulos brancos acodem lá com toda a velocidade, com toda a força, para socorrer aquele órgão. Que são chamados, parece que são leucócitos, parece, não tenho certeza não, que são os glóbulos brancos, mas tem linfáticos, tem leucócitos, tem outros também que eu não estou lembrando agora. Eles acorrem. A mesma coisa é quando a gente está correndo numa maratona e se fere. A nossa mente, mirando o ponto de chegada, faz com que coisas secundárias sejam esquecidas ou deixadas para depois. É por isso que uma criatura que come demais, à noite ela tem problema mental. Agora, por quê? Porque os neurônios cerebrais ficam abandonados porque tem outro problema a ser cuidado, que são o excesso de alimentos no nosso aparelho digestivo. Então esquece o cérebro. Esquecendo o cérebro, a gente tem noites horríveis, às vezes de pesadelo, porque há infiltração de imagens, de acontecimentos que não tem nada a ver com a gente. Deu aí? Que a gente chama de pesadelo. Deu? Então, gente, magnetismo animal, então, é tudo que foi falado sobre o magnetismo mineral, só que com vida por dentro, vê se deu. Porque o magnetismo mineral tem vida por fora, enquanto que o magnetismo animal é vivo por dentro. Olha que no mineral tem, do verbo ter, e no animal é, do verbo ser. Tá claro? Que é bom vocês irem gravando isso, porque futuramente
no aprofundamento do nosso estudo, nós vamos precisar muito disso. A diferença entre ter e ser. Enquanto eu não sei viver, eu tenho vida. No dia que eu souber viver, eu serei a vida. Tá certo? Tá dando aí? Você explicou a respeito aí do magnetismo vegetal. Ele está mais ligado ao animal que tem vida, propriamente dita, ou está mais ligado ao mineral que não tem uma vida propriamente dita? O magnetismo vegetal é a libertação do mineral. O magnetismo animal é a libertação do vegetal. No vegetal, eu viajo para cima ou para baixo, no vegetal. No animal, eu viajo para todos os lados. Entendeu? Entendeu? No mineral, eu estou na estática. Quer dizer, só cresce, né? Só cresce, para cima e para baixo. Mas não sai do lugar. Não sai do lugar. É imóvel. Isso. E o animal lomove-se. Todas as direções. Mesmo as trepadeiras que avançam 200 metros num muro, por exemplo. Não sei se vocês já viram aí, né? Aquelas ramificações lindas, né? Se cortar um ponto lá no início, toda ela morre. Então parece que ela está na horizontal. Não, ela está abusando da possibilidade vertical dela. Quer dizer, ela está fazendo volta. A direção dela é para o Sol. Deu bem? Exatamente. Falou perfeito, Charles. A direção do Sol. Mas aí se diga que esse vegetal está mais ligado ao animal ou ao mineral? O vegetal está mais ligado ao mineral. Mineral. Exatamente. Apesar de ter vida. Apesar de ter vida. Porque intermediário, né? Seria mais ou menos como um duplo etérico entre o perispírito e o corpo físico. Seria mais ou menos? Mais ou menos. Mas veja bem, Charles, no animal, o princípio inteligente está preso. Ele só sai quando ele está moribundo, quando ele está em fase terminal. Porque ele vai sendo repelido a partir do esqueleto ósseo até a epiderme. Os poros da nossa epiderme é para excrementar átomos mortos, tá? Viu? Os poros da nossa epiderme é para excrementar os átomos mortos. Então, no vegetal, ele está viajando para dentro, para fora, para dentro, para fora. No animal está preso. E no hominal, na ignorância, está preso. No dia que nós soubermos viver, nós vamos escolher os melhores átomos para compor o nosso corpo. De acordo? Os chamados anjos, eles não escolhem por ignorância, mas escolhem por eles. Ficou claro? Agora, quando esses anjos, porque o que mais tem no céu da terra são anjos ignorantes, tá? É por isso que em certas famílias encarnam espíritos que são angelicais. Um contraste no meio daquela gentalha. É porque eles precisam aprender o errado. Porque é um erro grave eu seguir viagem em linha reta. Entendeu? Cego. Cego. Isso mesmo. Estudando bem o Evangelho sabe por que eu estou falando. Porque se não estudar bem vai pensar, nossa, mas Jesus fez a viagem dele em linha reta. Só que ele fez a viagem em linha reta obedecendo Deus e tutelando Lúcifer. Entendeu? Mas por que você fala que em algumas famílias encarnam-se anjos? E você falou para aprender, né? Evoluir. Encarnam-se anjos para envergonhar a família. Você diz elevados. E para ensinar os anjos que eles não podem ser bonzinhos, eles têm que ser espertos. Você sabe o que está em Mateus 10,16? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede simples como as pombas, porém sagazes como as serpentes. Olha esse aqui, olha. Só não sabia o número. Entendeu? É a frase muito conhecida, né? Isso mesmo, é. Aí eu não. Agora, quando ele é pouco conhecido, eu dou a referência. 10,16. Isso. Deu bem? Veja, Chaves.
O que mais prejudica o planeta Terra na sua evolução chama-se bondade. Nós não fomos preparados corretamente para receber bondades. O bom é saco de pancada para acreditar em dogmas. Aí já. Deu bem? Por que você disse que que o mineral ele tem? O mineral tem, porque ele tem aprisionamento. Aprisionamento, pois é. Isso. E porque nós somos... O mineral tem, o vegetal tem, o animal tem. Enquanto eu não souber viver, eu penso que sou homem. De acordo? Enquanto eu não souber viver, eu penso que sou homem. Sim. Porque Deus me dá sem eu ter. Entendeu? Sim. Deus me dá sem eu ter. De acordo? Ou seja, Deus me fez homem sem eu ser homem. Façamos um homem. Então ele fez. Agora o homem é que tem que se construir para ser criador dele mesmo. Então Deus me dá a ideia de Zé Miranda, mas eu que tenho que me construir Zé Miranda. E pelo melhor que eu estou dando essa encarnação, eu sou um vencedor. E vocês também, porque aguentar uma reunião dessa não é fácil, não. Tem que ter muita gana, muita garra para poder se sujeitar a uma reunião dessa. Entendeu bem? Quer dizer que receber é bom. O Papa nos fez dormir. Está tudo bem, ele está tudo sob controle, está tudo em paz, somos irmãos, e paramos por 27 anos. Entendeu? Nós temos que sair da mutação do reino animal. Nós estamos saindo por uma forma, por um caminho doloroso, que é a dor e o sofrimento. Quem sabe viver não permite que nada nem ninguém o faça sofrer. Deu bem? É só saber viver. De acordo? E o caso do Hitler, então, é do Hitler? O caso de o anticristo estar a serviço do Cristo. O anticristo a serviço do Cristo, isso. Está lá em 1 de João, capítulo 4. Vê lá, 1 de João, capítulo 4. 4:1, 4:2, 4:3, 4:4. Isso. É o que ele falou, mais ou menos. Quer dizer, então Hitler não trouxe a bondade. Hitler não trouxe a bondade, mas foi bom. Por exemplo, não é a bondade que a gente vai estagnar assim. Célia, isso. Célia, antes da doutrina espírita, eu considerava minha mãe um algoz para mim. Considerava ela a pior mulher do mundo. Mas depois que eu entrei para a doutrina espírita e vi que os rebeldes precisam ser massacrados, quebrados, humilhados ao máximo, hoje eu faço prece para minha mãe, para que ela seja muito feliz. Deu bem? Muitas vezes a verdade dói, né? É claro, a verdade dói. Por exemplo, as mulheres de hoje que são casamenteiras, que tem poucas hoje que são casamenteiras. Por quê? Porque não tem homem que vale a pena. Só que não tem mulher que saiba fazer homem que vale a pena. Está claro? Ficou claro aí? Não tem homem que vale a pena. Porque não tem mulher que vale a pena construir um homem que vale a pena. Então, zerou. Não é? Os dois estão iguais. Então, o que acontece? As mulheres casamenteiras, o que mais elas querem é alma gêmea. Eu digo, não pode. Porque se puser uma alma gêmea ao lado de uma mulher, ela vai desperdiçar, estragar a encarnação dela. Porque ela quer comer, beber e dormir. Passear, conversar fiado com as vizinhas no muro. O dinheiro da provisão está garantido no fim do mês. Não falta nada, ela tem carinho do maridão, tem carinho do filho. O que ela quer mais? E este é o erro nosso. A procriação é nada mais, nada menos do que uma consequência do todo. Mas não é o todo. Por quê? Porque a verdadeira procriação é aquela que eu vou gerar um filho melhor do que eu, para quando eu voltar
como bisneto do meu neto e, consequentemente, do meu filho, eu possa voltar melhor. É aquilo que Jesus fala na ceifa e os ceifeiros. Está lá em João, ou capítulo 8, no princípio, ou 4. Né? A ceifa e os ceifeiros. Jesus fala para os discípulos deles: vocês estão colhendo onde outros plantaram, em se referindo ao reino vegetal, mas é a mesma coisa no reino animal e hominal. Por quê? Porque outros plantaram e os discípulos vão colher. Agora, o que nós vemos no egoísmo humano, onde grandes plantadores de reflorestamentos falam: não, plantar determinadas mudas eu não vou plantar, porque só daqui a 50 anos. Isso é estupidez. Por quê? Porque as mudas que ele plantar para daqui a 50 anos, o filho dele é que vai colher, o filho dele vai continuar plantando, o neto dele é que vai colher, ele vai voltar como bisneto colhendo uma floresta que ele plantou uma semente. Vê se deu. Pelo amor de Deus, são os nossos erros existenciais. Está entendendo, Chaves? Colheu o que ele plantou, multiplicado. Porque ele plantou uma semente. Por exemplo, ele vai reflorestar para 50 anos, ele pode, por exemplo, ele refloresta para 5, 10, 15, 20 anos, vamos dizer 80%, e refloresta 20% para 50 anos. Vem o filho, refloresta 40% para 50 anos. Vem o neto, 60, 80, e depois ele volta com uma floresta gigantesca, só de árvores nobres. Então ele vai colher árvores nobres que valem 1000 vezes mais do que um pé de pinos, por exemplo, não é? Porque é necessário uma carreta cheia de pinos para valer uma árvore nobre. Entenderam bem? Então, nós não sabemos viver, nós não sabemos governar. De acordo? Não sabendo governar, a gente entra lá em Mateus capítulo 22, parábola das bodas, que o Evangelho de Jesus, gente, é norma existencial. Não falta nada, mas absolutamente nada. Só o Novo Testamento. Não se envolvam com o Velho Testamento, que vocês vão quebrar a cara. É perda de tempo. Entenderam bem? Vira Evangelho. Vira Evangelho. Aqui você falou João, João. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3, faz até o 4. Versículos 1, primeira carta de João, versículo 2. 4, 1. Versículo 4, 1? Não, capítulo 4, versículo 1. Ah, tá. É dos Espíritos. Examinar os Espíritos. Exatamente. Você escreveu numa coluna sua aí há poucas semanas. Aqui. Não creais a todo o Espírito, mas provai os Espíritos, se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm inventado. Que? Levantar. O nosso coração nos condena. Não é esse não. Eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus quem não viu? A quem não viu. Só que é só irmãos. Se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Eu pergunto a vocês, quem é que faz isso? Quem é que fez isso? O Papa durante 27 anos ou um Hitler que nos cutucou? Que fez mudar todo o contexto das nações? Uma boa ação. Exatamente. Apesar do... Passou a mão na cabeça de ninguém, né? Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. E se eu disser para vocês que um pai e uma mãe que acariciam demais um filho está correndo o risco de perder esse filho? Bem? Porque se o filho não tiver carinho do pai e da mãe, ele vai querer ter o carinho. Agora, se desde o primeiro dia ele tiver carinho, ele vai achar que isso é normal. Porque nós somos maus, nós somos rebeldes. Enjoa. Enjoa. Viu bem?
Meu filho nasce, eu falo, você é obrigado a me chamar de pai. Eu digo, está errado. O certo é o filho querer me chamar de pai. Vai valer muito mais para o filho. Porque o importante não é do pai para o filho, o importante é do filho para o pai. Porque quem vem depois é que vai ser o meu futuro. Não sou eu que sou o presente, que seria o passado. Deu bem? É aquele caso quando a gente fala assim, amor de mãe. Pode ser amor da mãe para o filho e pode ser amor do filho para a mãe. Do filho para tem a mãe. Que, inclusive, há análises sintáticas diferentes de um e de outro, né? Exato. Quando é da mãe para o filho, é complemento nominal. Quando é do filho para a mãe, aí é adjunta de nominal. Exato. E o mais grave erro que um pai e uma mãe cometem é dizer, eu não permito que meu filho sofra. Eu tenho 7 filhos e faço de tudo para eles sofrerem. É o certo. Porque eles, no pior das hipóteses, vamos dizer o seguinte, meu pai não gosta de mim, vou mostrar a ele que eu sou melhor do que ele. E é isso que eu quero. Deu? Pelo amor de Deus, gente. Deu? Agora, por que eu sou obrigado a fazer isso com meus filhos? Porque eles são iguais ou piores do que eu. Deu? E a gente aprende isso não só com os filhos, com, assim, essa relação pai, filho, mãe, filho, mas com outros que estão na nossa retaguarda ali. Exato. Não, eu falo pai e filho porque estão mais próximos, né? Deu bem? Deu? Ó, gente, uma mãe que protege excessivamente um filho, ele vai querer que a mulher dele faça a mesma coisa. E não é por aí. A mãe protege ao máximo o filho, para que o filho, aprendendo com a mãe, faça a mesma coisa com a mulher, retribuindo com a mulher dele aquilo que a mãe dele deu e que não precisa. Porque a mãe protege o filho, mas ela não precisa de proteção. Entendeu bem? Ficou claro aí? É a mesma coisa, professor. É outro erro, né? É outro erro. Acumula patrimônio, o filho fica preguiçoso. Quantos pais morrem, os filhos acabam quebrando aquela empresa que o pai às vezes fica até de madrugada lá trabalhando. Não é isso mesmo? Quer dizer, esse é um erro grave. Então eu não devo jamais me preocupar com ter, e sim com ser. Deu? E mesmo que por exemplo, mesmo que o pai fale assim, eu quero dar aos meus filhos, cada um isso. Eu quero dar uma casa, eu quero dar um carro. Eu acho que não pode ser assim. Não pode ser assim. Não, eu acho que pode ajudar, mas não querer carregar o fardo deles, né? Como se diz, né? O sabor está nisso, seu Chaves. Se eu caminhar com aquela sede, a vontade de adquirir, de ter, de chegar lá no topo, eu acho que isso aí tem que ser a pessoa mesmo. A única coisa que meus filhos levarão com eles é a sabedoria que eu inseminar neles. Inseminar. O resto é perda de tempo. É perda de tempo. Não é? Eu apenas vou adiar. E eu, fracassando, eu trabalhei uma vida inteira. Se eu entregar a herança para o meu filho e ele não souber administrar, eu fracassei, e não meu filho. E eu fracassando, eu vou ter que voltar como filho do meu filho, e não como pai do meu neto ou meu bisneto, deu? Eu vou ter que voltar como filho do meu filho. Vou ficar na chamada erraticidade. Filho do seu filho, então neto de seu pai. Isso tem que ser. Já, sem complicação. No final das contas, ele faz eu estou filho. Na vida anterior. Oh, meu Deus. Ó, gente. Acabou, não deu nem pra... Não, e eu estou sozinho, viu? Eu estou sozinho aqui, viu? Estou só com vocês, é claro, só com os encarnados. Porque desencarnado, nem deu a menor confiança para mim. Eu também acho que foi bom, Saímos de sério um pouco. Isso aqui é novo, olha. Brasil,
Com Z ainda. Com Z. Chaves, um país, Chaves, que considera ilegal abortar, deveria dar condição dos seus filhos terem dignidade existencial. O capitalismo assassino que nós estamos vivendo é um capitalismo que força o aumento da oferta, porque o que destrói a nação é exatamente isso. Então, se nós tivéssemos juízo, as estradas construíveis pelo Brasil deveria se dar pá e enxada para os operários e não máquinas automáticas para trabalhar para eles. Deu bem? E acrescentando aí, até para a preservação do meio ambiente. Até para a preservação do meio ambiente. Exatamente. O meio ambiente fica mais comprometido ainda. Se soubéssemos viver... E os rios, a água, as florestas. Vocês veem o seguinte, Belo Horizonte está intransitável. Eu vou a pé daqui na floresta mais depressa do que se eu esperar o ônibus e for de ônibus ou de carro. Então Belo Horizonte está intransitável. Por quê? Porque constrói-se, fabrica-se carros para gerar impostos, para aumentar o salário deles. Enquanto que se ao invés de nós fabricássemos carros, ao invés de aumentar o salário deles, nós iríamos construir estradas. Primeiro andar de uma estrada, segundo andar de outra estrada, terceiro andar de outra estrada. Pode fabricar carro adoidado, entendeu? Mas não, eu fabrico o carro, mas não aumento as ruas. É loucura, isso é ter inteligência e agir como tolo. Deu bem? Você imagina daqui a 10, 20 anos o que acontece. O caos vai. O caos vai estar presente. Já está agora, vai estar mais. Vai estar mais ainda. Deu bem? Então tem que haver o planejamento familiar. Isso. E o controle da natalidade. E o controle. Hoje, por exemplo, eu vou em Sabará. Eu vou dar uma aula lá às 8 horas da noite. O ônibus daqui até lá, naturalmente, gasta 20 minutos. São 18 quilômetros. 20 minutos ele chega lá, parando, desembarcando passageiro e embarcando passageiro. 20 minutos. Que eu já marquei no relógio em dia de feriado. Trânsito livre. Hoje eu tenho que sair daqui 5h30 para chegar lá 15 para as 8. Vê se deu. Eu chego lá exausto, cansado de ficar sentado no banco do ônibus. Entenderam bem? Agora, você pega aqui eu pego aqui no início, na esquina de Guaicurus ali, Espírito Santo. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sabará, 5509. Entenderam bem? Quer dizer, eu vou dar 1h30 de aula. Eu gasto 2 horas para ir, 2 horas para voltar. São 4 horas. Então eu preciso desperdiçar 5 horas e meia para valer 1h30. Entendeu? Está tudo errado. Está tudo errado. Não é? Porque é facílimo, gente. Com o dinheiro que o governo arrecada de 30 a 40 mil reais por minuto. Entenderam bem? 30 a 40 mil reais por minuto. Paga de despesa, de juros, por gasto maior do que a receita, paga 14 milhões de reais por hora. Entendeu bem? Que dá um total de 160 a 170 bilhões de reais por ano, jogados na lata do lixo, que estão servindo para enriquecer as financeiras. Enriquece as financeiras e empobrece o pobre. É por isso que a maioria das nações do planeta tem dólares sobrando, viu? Tem dólares sobrando. Os bancos já estão num beco sem saída, numa circunstância caótica, onde eles estão tendo que ser verdadeiro malabarista
onde eles tomam dinheiro emprestado a 0,5% ao mês. E estão vendo que se não emprestar 1% ao mês, eles vão ficar com dinheiro estocado lá, pagando 0,5% ao mês com dinheiro parado. Quer dizer, vai quebrar a nação, vê se eu não estou brincando com vocês. Eu não brincaria com isso. Entenderam bem? Graças a Deus que não vai ser para o nosso tempo, mas vai ser para os nossos filhos ou nossos netos, que seremos nós depois como bisnetos. Vamos entrar numa nação falida. Deu? A coisa é séria, gente. Nós estamos brincando de estar vivos. Entendeu, Chaves? Há coisas meio complicadas, né? Complexas. Eu estava lendo um artigo de um economista no Jornal de Tempos, ele dizendo que os Estados Unidos progrediram muito com o capital chinês. Com capital porque chinês. A China é o país que mais compra títulos da dívida pública do governo americano e o americano, com esse dinheiro dela, aplica e impulsiona o progresso lá. Com o dinheiro da China. Exatamente. Exatamente. Coisas estranhas, né? Gente, vocês veem, por exemplo, o Brasil vende ferro bruto por menos de $1.000 a tonelada. Menos de $1.000, parece que $600, mas não tem, aí eu não tenho certeza não. E compra essa mesma matéria-prima beneficiada de volta por $1.000 o quilo, viu bem? Porque nós temos máquinas, por exemplo, que entram no Brasil, máquinas que pesam aí, digamos, 100 toneladas. São compradas por $1 milhão, vocês viram? Viu? Faz a conta. Entenderam bem? Não tem jeito de escapar, porque a patente é Não tem jeito de escapar, a patente é dele. Ficou claro? É um comércio, mas é um comércio que dá um lucro grande para o... Olha como é que o Brasil trabalha, gente. Nós temos um jornal que vendia uma quantidade gigantesca de exemplares por dia. Parece que 100 ou 150 mil jornais por dia, aqui em Minas Gerais, não é? E tinha 400 trabalhadores dentro lá, nas máquinas. Compraram uma máquina, e onde essa uma máquina basta 40 empregados. Tinha 400, basta 40. Hoje ela não produz nem a quarta parte porque não tem comprador, viu? Por quê? Porque o empobrecimento daqueles trabalhadores fez com que eles produzissem sem ter lastro. Porque eu só posso me enriquecer dividindo, enquanto que as nações estão enriquecendo subtraindo. Entenderam bem, gente? Vai chegar um caos, certo? Agora, todos nós somos culpados. Agora, por que todos nós somos culpados? Porque ontem eu ganhava bem, muito bem, e eu ia para as farras. Estudar para quê? Se eu ganho bem. Hoje eu ganho mal. Eu tenho que estudar. Então eu tenho que ganhar mal para acordar. Entendeu? Entenderam bem a jogada? Agora então, essa cascata de erros é pura e simplesmente porque o ponto-chave de uma nação, mais importante do que a alimentação e habitação, é instrução. Deu? Porque é preferível alguém morrer de fome sabendo do que morrer de fome na ignorância, porque vai renascer ignorante. Viu? Ajunta isso e saber que essa matéria que eu fiz sobre educação, mente ela recebe. Educar, Célia, é cabrestar, enquanto que instruir é tirar o cabresto. A diferença é gigantesca. Deu? Podemos interromper?